deseja, o quanto você está nessa manhã pronto para receber dele. Senhor, aqui estamos nós. Senhor, aqui estamos nós. Precisamos que o Senhor mais uma vez nos inspire, que o Senhor mais uma vez fale conosco. Mais uma vez o Senhor venha e faça algo grande sobre a nossa vida. Pai, aqui estão os teus filhos. E Pai amado, essa palavra é para os filhos, é para aqueles que já estão na casa, para aqueles que já estão assentados à mesa, mas precisam virar algumas páginas na vida, mas precisam de uma atitude diferente em meio à dor. Precisamos, Pai amado, aprender com a Tua palavra. E aqui nós estamos, Pai. E aqui nós estamos. Continua a falar conosco. Nos abençoa em nome de Jesus. E quem crê diz: se aplauda Jesus aí no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Que igreja vibrante. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Que joia. Que culto é esse, irmão, de manhã? Meu Deus do céu. Por isso que Deus, Ele continua a ter grandes coisas, grandes tesouros para a minha vida e para a sua vida, né? Para a nossa vida. Que coisa linda. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você que já recebeu uma palavra através da escola bíblica, que já recebeu um ensino, mas aqui nós vamos continuar. Aqui nós vamos continuar com essa palavra que foi interessante, que eu finalizei ela ontem era perto de 12h30 já, quer dizer, hoje já era 12h30, e eu parei na mesa, a Ariana passou e disse: o que você tem que está aí olhando para o nada? Eu disse: não estou olhando para o nada. Eu estou aqui porque essa palavra, eu tinha pensado em pregá-la no culto das 16h30, e vou pregar também às 16h30. Então, vou pregar agora de manhã, agora eu vou pregar às 16h30. Se você quiser ouvir uma palavra diferente, você vê no 18h30. Mas tem algo de Deus para mim e para a sua vida hoje, no ensino. Eu quero contar uma história para você. Eu quero contar uma história, ao mesmo tempo quero ministrar sobre a sua vida. É uma história que eu não sei se você conhece a fundo o que estava se passando na vida de Davi, na vida de Israel, no Salmo 3. Você não precisa nem abrir o Salmo 3. Se você abrir aí, você abre, mas vai aparecer aqui na tela. Salmo 3 é um dos salmos de Davi. Para a gente poder entender essas palavras, é isso. A gente vamos ter que voltar alguns anos antes do reinado de Davi para entender o que ele estava passando no Salmo 3. Certo? O Salmo 3, Davi vai escrever assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Como são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quem diz amém? Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi. Deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Sobre o teu povo a tua bênção. Você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar? Glória a Deus. Como eu disse, é interessante esse salmo, e a gente precisa entender o contexto que ele foi escrito. É um salmo de Davi. Se a sua Bíblia for em papel e for versão corrigida ou atualizada, no subtítulo deve estar assim: Davi, Salmo de Davi, quando foge de Absalão. Esse momento que Davi estava passando foi um momento terrível na vida dele. Olha, esse momento ele foi mais doloroso, foi um momento mais terrível do que o que Davi passou quando ele era apenas um adolescente, um garoto, dentro da casa do seu pai Jessé. Aquilo que ele sofreu com seus irmãos e seu pai não se compara a esse momento da vida de Davi.
Não se compara a esse momento que ele vai escrever o Salmo de número 23. O convívio com os irmãos não foi tão difícil quanto esse. Enfrentar urso, leão, gigante não foi tão difícil quanto esse momento que Davi estava vivendo agora. Era um momento muito difícil. Se você presta atenção no começo desse salmo, você vai ver a expressão. Parece que são dois homens diferentes em momentos diferentes desse salmo. Ele começa dizendo assim, o versículo 1 e o versículo 2, ele vai dizer assim, volta aí 1 e o 2, telão. O Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos? Muitos são os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, muitos dizem que eu estou morto, muitos dizem que diante disso que eu estou passando, eu não tenho mais condição nenhuma nem de viver. Se você ainda não entendeu o que está se passando aqui, a gente volta para 2 Samuel 4 ou 1 Crônicas 11. 1 Samuel 4, Crônicas 11, vai falar que Davi com seus 30 ou para outros 38 valentes, eles vão tomar Jerusalém dos habitantes que eram jebuseus, era um povo, jebuseus. E Davi ele vai entrar pelo aqueduto de Jerusalém, com seus 38 numa noite, e ali vai dominar a cidade com apenas aquele seu exército de elite, domina a cidade, e aí ele conquista Jerusalém. Os jebuseus eles são tirados de Jerusalém, e aí ele vai estabelecer o seu reinado também em Jerusalém. Ele vai reinar 7 anos em Hebrom, depois vai reinar em Jerusalém, reinando sobre todo Israel. Reinou aí mais de 40 anos. Então você tem que entender que Davi, ele era um rei que sempre estava em guerra com os inimigos. Sempre tinha um inimigo para levantar. Ele estava ali tentando juntar as tribos de Israel. Então Davi, ao mesmo tempo que tinha guerras, tinha conquistas. Ao mesmo tempo que ele tinha as conquistas, aquele staff daqueles 38 sempre estava com ele, aqueles 30 sempre estavam com ele. E Davi, Deus abençoa com riquezas, Deus abençoa com muito dinheiro, Deus abençoa Davi com muitas mulheres. Davi tinha centenas de esposas, Davi tinha centenas de concubinas. A vida do rei era dessa forma. Mas tem algo aqui que você tem que entender. Quando uma das suas esposas, não a concubina, mas quando uma das suas esposas, ela ficava grávida e gerava um filho, quando aquele filho nascia, Davi tinha um ajudante ou um secretário, que na verdade era um general, nada mais nada menos do que general Joabe, um estrategista de guerra, um dos 30 ou 38 que andava com ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Um dos que andavam com ele. E quando a sua esposa dava luz, que o menino nascia, Joabe chegava, batia na... Imagina aí, Davi com todo o seu staff, com aqueles 30 ali na sala, Joabe, o secretário, batendo na porta e assim, nasceu um filho. A pergunta do rei era sempre, menino ou menina? E havia nascido um filho, menino. E aí, o menino era levado aos braços do rei. E aqui, em especial, nasceu um menino. E aí, era o tempo que Davi estava vivendo quando Joabe vai trazer ali a notícia que nasce mais um filho. Era um tempo que Davi estava passando uma guerra com os inimigos, era um tempo de demandava muito do rei, e ele precisava de um alento, ele precisava de algo para acalmar o coração dele. E chega a notícia, é um menino, e vão levar um menino, e quando ele bota os meninos no braço, cara, preste atenção, pense ali, um menino lindo que chega no braço de Davi, um menino lindo. Dá para a gente começar a ter essa perspectiva, porque algumas Bíblias de estudo vão falar que aquele menino quando nasce, até os cabelinhos dele já eram diferentes, já era meio brilhoso. Parecia que com Davi e com sua mãe, e quando Davi bota o menino no braço, uma conexão toma conta do rei com o coração daquele menino. Imagino eu, que eu estou contando a história para vocês, que o menino deve ter sorrido na hora para Davi e ganhou o coração do pai. E ali Davi, ele vai batizar o menino, porque lembre, quem batizava era o pai, quem dava o nome do batismo era o pai. E ali Davi
vê toda a guerra que ele está passando, ele pega aquele menino nos braços e vai dizer assim: esse meu filho vai se chamar Deus de paz. Esse meu filho vai se chamar Absalão. Absalão significa Deus de paz. Deus de paz. Não tenha dúvida, houve ali uma conexão com aquele menino com o rei. Aquele menino volta, é entregue à mãe, e vão se passar os anos, e a mãe vai cuidar daquele menino. Até os 12 anos, o cuidado era exclusivo da mãe. Depois dos 12, voltava para o pai. E quando aquele menino volta, e entenda bem, no decorrer desses anos, Davi sempre acompanhando o menino Absalão crescendo. Quem está ouvindo o que eu estou falando? O menino Absalão crescendo. Tem uma Bíblia de estudo que fala que os cabelos de Absalão eram clarinhos e ao mesmo tempo ele colocava pó de ouro no cabelo, só para realçar um pouco mais a beleza dele. Era um costume de Absalão, era um dos costumes do filho do rei. Que não tenha dúvida, ele estava no coração de Davi, o seu sucessor seria Absalão, não tenha dúvida disso. Só que o rei não tem só um filho. O rei tem vários filhos, muitos filhos. E passaram-se por essa situação de colocar no braço e batizar vários filhos de Davi. Absalão está crescendo, os outros filhos estão crescendo. Só que Davi tinha várias mulheres. E lembre-se, agora aí onde a história começa a ficar triste. Davi tinha os seus outros filhos, entre esses outros filhos tinha uma filha linda. Obviamente, filha do rei Davi, com a mesma esposa que era mãe de Absalão. Uma menina linda, não tenha dúvida, era linda. A menina chamava Tamar. E Davi também teve outro filho, agora com outra esposa. O menino chamava-se Aminon. A Bíblia nos diz que Aminon, quando coloca os olhos em Tamar, que eles já estavam grandes, já estavam crescendo, Aminon se apaixona por Tamar. Começa a desejar de coração a sua irmã. Entende isso? A sua irmã, ao invés de pedir ao rei para casar com a sua irmã, porque até poderia, com a autorização de Davi, ele vai violentar, ele vai estuprar a própria irmã. Estupra a própria irmã. A sua irmã por parte de pai, a irmã de Absalão por parte de pai e mãe. Aquilo dali foi um divisor de águas na vida de Absalão. Porque Davi, quando sabe da notícia que um dos seus filhos violenta uma das suas filhas, não toma nenhuma atitude. Só que Tamar era irmã de Absalão, de pai e mãe. Ele vai receber Tamar na sua casa e ele vai guardar no seu coração a vingança contra o seu irmão Aminon. Escuta isso, querido. Você tem que entender, porque esse é o contexto do Salmo. Está aqui, irmão? Está acompanhando? Beleza. Passam-se 2 anos. 2 anos. Quando Absalão diz que vai dar uma festa, vai dar ali um churrasco na sua casa, um café, não sei o que ele quer fazer. Ele chama Davi e convida todos os irmãos. Davi diz assim: não, meu filho, eu estou aqui com muita coisa na guerra, estou aqui com muita coisa. Vá se divertir, porque Davi era um cara de festa, viu, irmão? Davi era um cara festeiro, de festa mesmo. Não, vá com seus irmãos, se reúna. E nessa festa que Absalão vai dar na sua casa, ele chama os seus soldados de confiança, assim: quando Aminon entrar, facada nele, mata. Pode matar. E é a mesma coisa que eu vou estar matando o meu irmão, eu tenho que vingar a Tamar. E assim acontece. Quando Aminon chega, Aminon é morto dentro da casa de Absalão por vingança a Tamar. A notícia chega a Davi. Agora Davi não tem apenas uma filha violentada. Davi continua com a filha violentada, tem agora um filho assassinado e outro filho assassino. Davi fica irado. Absalão corre, vai pedir asilo político na Síria, em Jesus, e a Bíblia diz que vão se passar 3 anos. Absalão com medo de Davi, em Jesus, longe do rei. Passam-se 3 anos. Depois de 3 anos, Davi retorna a Jerusalém. Quando ele retorna a Jerusalém, Davi se
se nega a recebê-lo. Ele vai passar mais 2 anos em Jerusalém, até que Davi recebe Absalão. E ali há um encontro, mas não houve um perdão. Mas não houve um virar de página. Não houve. Faz as contas. Tamar violentada 2 anos, com mais 2 anos violentada, 2 anos, 4, 5, são 7 anos depois desse evento terrível. Escuta só. Quando certo dia, Absalão vai colocar em prática o plano contra o seu pai, porque o coração dele estava totalmente amargurado. Absalão vai desejar o reino que ele estava até sendo preparado para assumir, não tenha dúvida. O nome dele, Deus de paz. Deus de paz. Naquele tempo, você tem que saber outro detalhe. Naquele tempo, o rei Davi recebia os habitantes, as famílias de Israel, como ficava com o seu cetro de justiça na mão esquerda, para as audiências, para resolver as questões do povo. Imagine só, irmão, todo Israel ia ter com o rei. Imagina o tamanho da fila. E quando o povo estava na fila, Absalão chegava na fila e dizia assim: Davi, o rei, o grande rei Davi, meu pai, ele é um grande rei, ele é um grande estrategista, ele é vitorioso. Mas, ele não vai atender você. Aí o cara dizia assim: nossa, o filho do rei, aquele que Israel reconhecia que estava cotado para ser o próximo rei, está dizendo que Davi, então resolva a minha causa. E Absalão começa a entrar nessa confusão de querer resolver as causas do povo por trás das costas de Davi. Sabe o que aconteceu? Absalão começa a ganhar o coração do povo. Absalão começa a ganhar o coração dos soldados de Davi. Começa a ganhar o coração das famílias. E Davi vendo tudo, não tenha dúvida disso. Davi era um homem tinha muita sabedoria, estava enxergando tudo. Mas tudo isso acontecendo debaixo dos olhos de Davi. Omissão. Irmão, olha, cuidado, irmão, em nome de Jesus, muito cuidado, amanhã na segunda-feira, quando você voltar ao seu trabalho, ou no decorrer da sua semana, se por acaso chega alguém perto de você, dizendo assim: fulano de tal é muito bom. Fulano de tal é muito bom. Pastor Murilo é bom. Faz isso, faz aquilo, mas veneno, escorrendo. Cuidado. Cuidado quando alguém diz assim: fulano é muito bom, mas queira nem ouvir. Queira nem ouvir, porque é uma seta do diabo para contaminar seu coração. Fuja. Fulano é muito bom, mas, foi isso que Absalão fez. E Absalão está ganhando o coração dos soldados, vou dizer assim, dos soldados de primeira classe do exército. Lembre que eram 1.300.000 soldados que Davi tinha. Lembre-se. Absalão vai começar a ganhar, não foi um plano colocado da noite para o dia. Não, foram vários meses. Mas agora Absalão, no coração do povo, deveria ser o rei em lugar de Davi. Quando, mais uma vez, o assistente, Joabe, bate na porta do trono, da sala do trono, Davi para tudo para escutar o secretário, o general. O general chega com a notícia, o general Joabe chega com a notícia: Davi, o negócio ficou difícil. Absalão está vindo aí com todo o exército que ele conquistou. Está vindo para tomar o palácio, está vindo para matar você. Ele ganhou o coração das famílias, ele ganhou o coração do povo. Você vai ser deposto. Davi, corre, porque Absalão não está para brincadeira, ele quer matar você. Imaginou a notícia? Tem daqui. O pai que vai olhar para o filho que houve ali uma conexão, um filho que estava ferido, um pai ferido, uma família ferida. Mas agora um filho que vem louco, porque o coração dele não era um coração de paz, era um coração de ódio, de rancor. E agora, querido, Davi tem que sair às pressas do palácio para não morrer. Davi pega os seus 30 que estavam ali com ele,
Os 600 homens leais, que eram aqueles mesmos da caverna de Adulão, também são convocados, mas o que são 600, 630, perto de 1.300.000 homens? Era esse o contexto. Davi sai com os seus soldados por detrás do palácio e vai se esconder no vale de Cedron. Vai se esconder num vale. Absalão chega, toma conta do palácio, vai tomar tudo. Davi sabia que se ele ficasse, a guerra começaria naquele dia. Davi não queria guerra. Porque não era guerra contra o filisteu, contra o amorreu, contra o jebuseu, era guerra contra o próprio filho, misericórdia. Davi sabia quem eram os homens, mas Davi também sabia quem eram os seus 600, quem eram os seus 30 que estavam com ele. Davi sabia que com aquele punhado de homens, se ele fosse para a guerra com seu filho, ele ia vencer a guerra. Porque lembre, dentro desses 30, fora os 600 valentes, tinham 3 homens que valiam por 3 exércitos. Jabezão, Eleazar e Samar. Eu preguei sobre Samar domingo passado. Quem estava aqui quando eu preguei sobre Samar domingo passado? Pronto. Estava com Davi nessa. Junto com os outros 2, com Eleazar e com Jabezão. Os caras iam... Mas era guerra contra o filho. Qual pai que ama vai entrar em guerra com o próprio filho? Nenhum. Davi sai. O coração de Davi está aqui pesado. E é aí onde ele vai escrever o versículo 1 e 2. Logo depois que ele sai do palácio: Senhor, como tem multiplicado os meus inimigos, se levantam contra mim. Muitos dizem que não há salvação para mim, para ele, é a minha, falando dele mesmo, em Deus. Não tem salvação, acabou. Meu irmão, Davi aqui é um homem que vai expressar os seus sentimentos. Não tenha medo de expressar os seus sentimentos a Deus. Você não é super-homem, você não é super-herói. Você não é Mulher Maravilha, minha irmã, só existe no cinema. Você não é super-homem, só existe no cinema. Não existe. Davi, ele meu Deus, é um homem conhecedor de Deus, adorador. Está mal, o dia mal chegou para Davi. Não há salvação para ele em Deus. Senhor, tem multiplicado o meu adversário. Imagine Davi está aqui, meu irmão, em um dos seus piores dias. Se não for o pior período da vida dele. Se não for o pior período da vida de Davi. Se não for o pior período. Senhor, multiplicou. Absalão toma um palácio. Absalão começa a tomar conta de tudo. Ficaram 10 concubinas de Davi no palácio, porque não deu tempo de pegar tudo, tinha que ficar tomando conta. Não dava para deixar o palácio vazio. Para humilhar o seu pai, Absalão, entenda, a Bíblia vai dizer assim: coabitou Absalão com as concubinas de Davi à luz do dia. Se você vai estudar essa palavra coabitou, sabe o que Absalão fez? A real que ele fez com as 10 esposas de Davi? Ele estuprou cada uma delas. Sabe por quê? Para, mais uma vez, para mostrar ao pai o estupro da sua irmã. A realidade foi essa. À luz do dia. Imagine a cena terrível sendo vista por todos os moradores de Jerusalém. Foi isso que Absalão fez. Olha como estava o coração do homem. Entende bem. Para humilhar a Davi. Aí Davi escreve: Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos. Davi fugido. Jerusalém tomada. Uma guerra que era inevitável. Passa-se um dia. É interessante, irmãos, que eu estava pregando aqui uma vez sobre o Salmo 23. E eu expliquei para a igreja, não sei se todos estavam aqui, que quando você pega uma Bíblia antiga, nada de celular não, hoje muito não, mas você pega uma Bíblia corrigida, versão atualizada. Os salmos, ou alguns versículos, vou falar aqui dos salmos. Quando o salmo começa com a primeira letra, que é maiúscula, em negrito, entenda, em negrito, é porque está começando ali um pergaminho novo e uma frase nova, um tempo novo. Quando termina, eu botei aqui o selar, sabe o que é o selar?
Você que não sabe, a sua Bíblia, você lê assim, tem um selar na Bíblia. É selado um pergaminho e é fechado um pergaminho. Para continuar, quando tem um selar, é aberto um novo pergaminho, começa-se uma nova história em outro dia diferente daquele anterior. Você entendeu o que eu estou falando? Davi escreve o versículo 1 e 2, um coração totalmente detonado, e aí ele vai selar o pergaminho, o versículo 1 e 2, selar. A angústia estava terrível, mas aí, meu irmão, um novo dia. Porque o mesmo Davi escreveu o Salmo 30, onde ele diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem ao amanhecer. Ele sabia que precisava virar uma chave. Querido, eu estou pregando para crentes que precisam virar chaves na vida. Eu estou pregando para crentes que precisam deixar o dia do choro para trás e começar algo novo. Irmão, hoje é o último domingo do mês de agosto. Domingo que vem é o primeiro, óbvio, de setembro, mas entenda bem, setembro, lá para o dia 15 de setembro, é o ano 5.500 da vai-fumaça do calendário judaico. É um novo tempo. Você tem a oportunidade hoje de começar a escrever uma nova história na sua vida com um novo pergaminho, deixando para trás os dias de dores. Irmão, olha o que Davi escreve no versículo 1, versículo 2, aí ele sela, passa uma noite, eu passo algumas noites. Agora, olha o que Davi vai escrever no versículo 3. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor. Aí, ó. E ele ouviu-me e respondeu do seu santo monte. Clamei e ele me ouviu. Clamei, aleluia. Clamei e ele me ouviu. É uma mudança de perspectiva, irmão. Ele selou no 1 e 2, agora vai começar de novo, já vai começar diferente. Você tem que começar a sua semana diferente. Você chegou na igreja para derramar sobre o altar do Senhor todas as suas dores, para derramar sobre o altar do Senhor as suas angústias, para derramar no altar do Senhor o seu coração, para que você pudesse sair daqui leve hoje. Cheguei pesado, cheguei carregado, aqui no lugar certo, não tem descarrego não, mas é o lugar para você entregar e estar no seu coração nos pés da cruz. É outro homem que está escrevendo aqui, não, é o mesmo, mas o coração dele era novo, o coração dele tinha se renovado, o coração dele, com a minha voz clamei, o Senhor ouviu-me desde o seu santo monte. Com minha voz clamei. Sabe qual é esse clamar aqui no original? É gritar. Com minha voz gritei. Senhor! Tem horas que a gente tem que gritar, né, meu irmão? Tem horas que o pastor Múcio diz assim, que fecha os vidros do carro e começa a gritar dentro do carro, e o povo que olha pensa que é doido. Não. Está clamando ao Senhor. Está pedindo. Porque tem horas que a gente tem que expressar. Tem que botar para fora. Clamei, gritei, falei ao Senhor, e Ele me respondeu, porque quando a resposta do Senhor chega, além de tirar todo o peso, a gente vai receber o fardo dEle que é leve, que é suave, que dá para a gente carregar. E sabe o que é que a gente precisa? Depois que nós passarmos por isso, sabe o que é que vai acontecer? Aí Davi vai escrever, vai dar um sela, vai escrever outro, Everton. O outro versículo, olha o que ele vai dizer, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele ainda estava fugindo, viu? Estava no Vale de Cedron fugindo com seus homens. Absalão a qualquer momento podia chegar com o grande exército de Israel. Ele vira para os soldados, ele vira para os seus 30, diz assim, olha, quer saber de uma coisa? Quer saber, se vocês quiserem ficar acordados, que vocês fiquem. Se vocês quiserem ficar de campanha, que vocês fiquem. Eu vou dormir, porque quem me guarda é o Senhor. Eu vou dormir, porque quem me guarda é o Senhor. Eu vou dormir, porque até agora não consegui ter paz, mas o Senhor derramou paz. Em nome de Jesus, querido, você vai dormir de hoje para amanhã. Você vai dormir de hoje para amanhã, você vai ter uma noite de renovo das suas forças, você vai dormir, você vai descansar em Deus. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Tem tempo para todas as coisas, Davi sabia disso. Agora o tempo
O tempo de confiar em Deus havia chegado. A situação ainda já era favorável, irmão? Não, irmão. No meio da perseguição, Davi resolve confiar em Deus. Pronto. No meio da sua batalha, no meio da sua luta, decida confiar em Deus. Decida descansar em Deus. Aleluia. Tem um versículo que eu amo, Isaías 64, porque desde a antiguidade não se viu, porque desde a antiguidade não se ouviu, ouvido nenhum percebeu, nem olho nenhum viu, um Deus além de ti que trabalha na vida daqueles que neles esperam. Quando nós descansamos nele, ele trabalha em nosso favor, aleluia. Davi descansa em Deus, porque ele sabia que Deus era o único que podia mudar a perspectiva da vida dele. Davi levanta, deita, dorme, acorda. Aí você vai ter aí o versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Senhor, eu ainda estou aqui enfrentando uma batalha, os meus inimigos o Senhor já feriu. Agora traz uma solução para esse, porque esse não é um inimigo comum. Esse era o filho dele, velho. Era o filho dele. Davi quer uma solução que não seja a guerra. Você está entendendo? Crônicas vai falar, e Samuel também, 2 Samuel, vai nos contar que Absalão descobre que Davi está no Vale de Cedron, reúne todo aquele exército que antes era o exército de Davi, reúne todo o exército e sai para caçar, para matar Davi, e Absalão vem junto. Só que aí a guerra tornou-se inevitável. Davi fez um negócio, Davi reuniu os seus 30, preste atenção nisso. Davi reúne os seus 30, e aqui na minha cabeça, eu estou enxergando na minha história, quem está aqui na história também? Estou enxergando Davi chegando para Jezabão, para Eleazar, para Samar, para o general Joabe, olha nos olhos dele e diz assim: a gente vai para a guerra. Mas a guerra não é contra o inimigo comum. A guerra é contra Absalão, que é meu filho. Eu estou pedindo a vocês para pouparem a vida do meu filho. Eu estou pedindo para vocês pouparem a vida do meu filho. Vocês são os meus soldados de honra, de elite. Meu irmão, os 30 detonava com 1.300.000, não tenha dúvida. Os 600 fariam parte. Não tenha dúvida. Davi olha para os olhos, agora estou imaginando eu. Estou imaginando Eleazar, Samar, Jezabão, olhando para Davi, dizendo assim: conta comigo, meu rei. Imagino Davi falando para Joabe, imagino eu, Joabe, baixando a cabeça, não falando nada. A guerra acontece. A guerra começa. A perseguição começa. Entende bem uma coisa. Está Absalão no seu cavalo, cavalgando pelo Vale de Cedron. Cabelo do cara, irmão, deixa eu fazer um detalhe. Eu já falei que ele colocava pó de ouro no cabelo, não falei isso já? Pó de ouro no cabelo. A Bíblia diz que uma vez por ano, Absalão cortava o cabelo. Quando ele cortava o cabelo, sabe qual era o peso do cabelo de Absalão? A NVI diz isso. Cada corte de cabelo de Absalão, o peso do cabelo eram de 2,280 kg. Imaginou como era o cabelo de Absalão? Uns com tantos. Um corte de cabelo do cara resolvia o meu problema. O nosso, Maurício. Eu vi o nosso. Um corte de cabelo do cara, meu Deus do céu. 2 quilos de cabelo e um corte por ano. Imagina aquele cabelo pesado. O cara é bonito demais. Mas no coração dele estava em guerra total contra o pai. Em guerra total contra o rei. Quando ele passa por uma série de árvores, a Bíblia nos diz que os galhos das árvores, o cabelo era tão pesado, o cabelo dele fica preso nos galhos ele fica pendurado pelos cabelos nas árvores, e o cavalo foi-se embora. Imagine só,
um homem pendurado pelos cabelos. O homem pendurado pelos cabelos. Não conseguia soltar, cara, ele estava com espada. Tem um detalhe de Crônicas que fala que ele estava com espada. Cara, qual é a lógica? Ele pegava a espada, pegava assim no cabelo e cortava e fugia. Não é a lógica, não é o mais sensato. Mas ele não vai cortar o cabelo dele não. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Tem gente que está ficando preso em suas próprias vaidades. Querido, em nome de Jesus, não fique preso nas suas vaidades. Hoje Deus está trazendo uma espada na sua mão para que você possa cortar, porque vaidade mata. Não fique preso. Não. Quando um soldado vê um cara pendurado pelos cabelos nas árvores, quando ele chega perto, sabe quem era? Absalão. O soldado vai e corre para contar para o seu general, só que tinham 38, na verdade 37, né? Ele podia ter contado para qualquer um deles, menos para um, que era Joabe. E foi exatamente para Joabe que ele conta. Quando Joabe chega para confirmar que se era Absalão, Joabe não tem dúvida. Passa a espada, tem a versão que diz que, tem uma versão da Bíblia que diz que Absalão foi cortado ao meio. O general mais próximo de Davi vai tirar a vida do seu filho. Vai tirar a vida do seu filho. Quando a notícia se espalha entre o exército que Absalão havia sido morto, o exército que era de Absalão volta para Davi, os homens voltam para suas casas, volta para Israel, Davi volta para o seu trono, Davi volta para sua casa e recebe a notícia terrível: o filho havia morrido. Meu irmão, isso acaba de novo com Davi. Isso vai acabar com Davi. Vai acabar com ele. Davi chora. Davi fica angustiado. Mas pastor, era filho. Agora não era mais uma filha violentada, agora era filha violentada, um filho morto, um filho que era assassino agora estava morto. Que terrível. Que terrível. Que terrível. Aí agora Davi vai pegar o pergaminho, vai pegar mais uma vez um pedaço de papel, vai se apresentar a Deus, e vai escrever o último versículo do Salmo, que é o versículo do selo, o último selo do Salmo. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua. Irmão, lembra quando começou o versículo 1? Lembra quando começou o versículo 1? Um homem totalmente detonado, toda a situação, viveu tudo aquilo, viveu as guerras, viveu toda aquela situação difícil. Mas tem algo, olha, a segunda vez eu vou dizer essa frase nessa palavra. Tem algo que eu tenho que aprender com Davi, você também. Davi era um homem que sabia fechar ciclos na sua vida. Você tem que fechar alguns ciclos na sua vida hoje. Você tem que fechar alguns ciclos no seu coração hoje. Você tem que dar um ponto final em algumas coisas na sua vida hoje. Para quê? Para que você possa escrever uma nova história semelhante à de Davi, dentro de um salmo que foi tão entristecido. Ele vai dizer: a salvação vem do Senhor, sobre o seu povo a sua bênção. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, a salvação vem de ti. Só agora abençoa esse povo que passou por tantas situações, passou agora por essa guerra contra o meu próprio filho. Abençoa e vamos virar a página. Abençoa e vamos virar a página. Abençoa. Meu irmão. Meu irmão. Davi já está virando essa página. A ordem cronológica correta é essa que eu vou contar para você. Davi já tinha virado a página, estava mais uma vez na sala do trono, quando mais uma vez o secretário bate na porta. Teve um filho. Aí ele diz assim: um filho, menino ou menina? Aí o secretário diz: menino. Meu irmão, eu imagino que o coração de Davi gelou.
disse assim, não, de novo o menino, imagine só, imagine o espaço do secretário levar o menino nas suas mãos para entregar para o rei, e diz assim, é um menino, tudo de novo, outro menino, outro filho, tudo de novo vai acontecer. Imagine, irmão, Davi, imagine, pode ter dado aí um bug no coração de Davi, mas ele já tinha virado ciclo, ele já tinha começado um novo ciclo, já tinha virado a página. Aí ele recebe o menino. O menino também era lindo. Ele pega o menino no braço. Aí ele diz assim, esse menino é lindo. Agora, o nome dele vai ser Pacificador. O nome dele vai ser Pacificador. Onde esse menino for, não vai ter mais guerra. Onde esse menino começar a reinar, não vai ter guerra. Não vai ter nenhuma situação como essa que eu vivi. O nome dele agora é Pacificador. O nome do menino é Salomão. Vai ter paz no reino. Vai ter paz no reino. Vai ter paz. Davi agora já era um homem muito experiente. Vai ter paz no reino. Vai ter paz. Quando ele fala que o nome do menino é Salomão, que vai haver paz, o coração dele já estava em paz. Já estava em paz. Irmão, eu preguei tudo isso, eu contei essa história para você, de forma, trazendo alguns detalhes, para dizer isso para você. Absalão era o Deus da paz, mas o coração de Absalão não estava em Deus. Salomão agora vai ser o pacificador. O coração dele começa em Deus. Não vou falar do final, vou falar só dessa parte. Vai começar em Deus. Vai começar temente. Vai começar fazendo a escolha certa. Ele vai chegar ao trono ali perto dos seus 15, 17 anos. Bom, essa história é outra palavra. Mas Davi sabia que ali seria diferente. Salomão, o pacificador. Davi, ele vai selar esse Salmo 3, dizendo que sobre o teu povo seja a tua bênção. Essa foi a escolha de Davi. E agora eu convido você a ficar de pé, só para dar um psicológico que a gente já está finalizando. Eu convido você a ficar de pé, porque eu vou perguntar a você, qual será a forma que você vai escrever o último versículo nesse ciclo da sua vida hoje? Qual vai ser a forma que você vai escrever? Será que você vai escrever semelhante aos versículos 2, onde Davi estava desesperado? Estava ali com o coração, pastor, eu ainda estou nessa fase, está no lugar certo para virar a fase. Está no lugar certo para virar a fase. Está no lugar certo para que as coisas novas elas comecem a acontecer sobre a sua vida. Você está no lugar certo, você está na manhã certa. Você está na manhã certa para as coisas começarem a mudar. Sabe o que é que vai depender? Depende só de você. Porque a bênção Deus já liberou sobre a sua vida. Porque a bênção Deus já liberou sobre a sua casa. Porque a bênção Deus já liberou sobre a sua saúde. Sabe o que é que vai ser agora? Agora entre você e Deus. Como é que você vai escolher sair dessa manhã nesse lugar? Qual vai ser o selo que você vai colocar nesse salmo da sua vida? Pastor, estou selando com chave de ouro, já estou pronto para que Deus ele venha, que Ele mude, vou deixar para trás as coisas difíceis, vou deixar para trás as dores, vou voltar a viver, vou deixar para trás as angústias, vou voltar a viver. Vou viver agora um período realmente de paz. Vou viver um período onde não vai haver guerra. Não vou não. A decisão sabe de quem é? É sua. O altar do Senhor está aqui. Daqui a pouco nós vamos orar. Temos que aprender a fechar ciclos na nossa vida e abrir novos ciclos. É hoje. O último domingo do mês de agosto é hoje. O dia que Deus separou para que um novo dele começasse na sua vida. Quem crê nisso? Então adore aí com a equipe.